Hello! Temos mais cedo hoje. Oi, Pedro. Oi, Sol. Laís, meu amor. Alfa Federal, muito bom. Caraca, a galera tá vindo mais cedo um pouquinho, né? Troquei de música hoje. Estão ouvindo aí? Pegaram a lista de exercício? Oi, Pedro. Tá joia? Pegou a lista de exercício já, pessoal? Hoje só 5 exercícios rapidola. Só pra dizer que a gente não estudou, né? Não, assim que eu gosto. Deixa eu pegar aqui a minha. Na verdade, eu precisei... Ah, repertório novo, tu gostou? Eu adoro essa banda, cara. Eles são ótimos. Clau, Carol, Fábio. Galera tá aqui, fiel escudeiros. Muito bem. Deixa eu pegar aqui o nosso material de hoje. Raquel, Fábio, show. Eu precisei entrar mais cedo hoje, pessoal. E quem não puder assistir ao vivo, né, vai ficar gravado. Vou colocar também ali no meu... Vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube também, tá? Mas vai ficar no IGTV, certo? Como a gente não entrou ontem, eu senti falta. Acredita? Sentiram falta também? Chama os colegas aí, bora chamar os colegas pra nossa live, rapidola. Chorei. Oi, Vitor! Gente, depois eu vou postar aqui. O Vitor é o melhor design de Santarém, faz qualquer trabalho. Essas artes que a gente lança aí, ó, é o Vitor que faz, cara. O Vitor é fenomenal. Fenomenal. A gente dá um bocado de trabalho, né, Vitinho? É isso mesmo. Oi, Gi, Heloíse, Nel, Hugo. Show! Peguem o material de vocês, vamos lá. Que música gostosa, né? Escuta aí. Tem que aprender essa, mas eu acho massa. Mas vamos lá. Peguem aí a primeira questão, ok? Peguem aí a primeira questão. Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui no Zap. Kênia, minha amiga. Letícia, Pai, Fernandinha. Quantos anos, Fernandinha? Carol, Ediana, deixa eu ver quem mais. Davidson Rodrigues, vamos lá. Luan, seja bem-vindo, Luan. Vamos lá, pessoal. Karine, peguem o primeiro exercício, pessoal. Hoje nós vamos fazer rápido. Vou deixar aqui gravado. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão fazendo todas aquelas dicas que eu tô dando de montar o caderno de revisão de vocês? Com esse caderno montado que você vai conseguir revisar de forma acumulativa. Nos dias que vocês escolherem para revisar, vocês vão ler só o comentário da questão que você colocou lá no seu caderno. E outra, pessoal, tem gente que tá me perguntando no privado, que tá ficando com um pouco de dúvida. Você tem que ler, quando você se predispor a ler o seu caderno de revisão, que você montou lá pelo seu, com a resolução de exercício, você tem que ler desde o começo. É desde o começo que você tem que ler. Então, por exemplo, a gente está aqui resolvendo exercício. Vocês vão pegar o comentário, vê que eu tô deixando tudo bonitinho para vocês. Vocês pegam o comentário do exercício, joga pro Word, entendeu? Um caderno para cada matéria. E assim, a gente vai aumentando esse caderno, né? Você não vai criar 2 cadernos de penal. Um caderno que eu vou falar só de boa noite, Pri, sua linda. A gente não vai ter um caderno que vai falar só de lei penal no tempo, um só de lei penal no espaço, não. É um de direito penal, lá no Word, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Pega o comentário da questão e joga para lá em forma de tópico. No dia que você for ler a sua revisão cumulativa, você tem que abrir no seu computador todos
todos os seus cadernos, por exemplo, se você fez isso com civil, fez isso com processo penal, com penal, legislação, você abre todos no Word e vai lendo desde o primeiro tópico. Finalizou um, vai para o outro, vai para o outro. Ah, semana que vem eu aumentei, né, prof? Aumentou o número de páginas. Por quê? Porque eu peguei mais exercícios, entendeu? Eu peguei mais exercícios e aumentei lá no meu caderno de resumo. Show! Você, quando for ler o seu resumo, você não interessa que você colocou informação nele ontem. Você sempre tem que começar lá do princípio. Você sempre tem que começar do primeiro tópico, entendeu, pessoal? Então, assim, é montar a parte mais importante. A parte mais importante do seu estudo é a montagem do seu caderno de revisão. É a parte mais importante. Mesmo que essa montagem seja uma montagem mecânica. Hoje eu conversava com uma das nossas orientandas, a Lais, ela tá até aí, e eu falava para ela, olha, no turno que você estiver resolvendo questões, se você estiver muito cansado, não tem problema. Só pega o comentário da questão e vai jogando de forma mecânica. Prof, mas de forma mecânica porque quando você for ler de forma acumulativa nas outras semanas, e é importante que você passe a leitura pelo menos 2 vezes por semana, você vai ler sempre do começo. Então, 2 vezes por semana você vai passar o olho naquele assunto que você estudou, por exemplo, há um mês atrás. Então, você consegue resolver, ler muita questão que caiu em prova, tá? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Nossa primeira questão... Vou baixar o som, que tem gente falando comigo lá no WhatsApp. Era pra estar aqui, né? Tem que entrar aqui. Deixa eu só dar esses oi. Ops. O que eu fiz? Volta pra cá. Oi, Daelson, meu amigo fiel. Vamos lá. Questão número 1. Questão número 1. Ainda sobre lei penal no tempo, tá, pessoal? Como que eu faço? Eu fui lá no Que Concursos, pessoal, eu peguei, assim, todas as questões, eu gosto muito de questão verdadeiro ou falso, tá? Eu prefiro iniciar um assunto estudando verdadeiro ou falso. Ai, que monte de coração, coisa linda. Por quê? Porque daí eu não preciso analisar muito assuntos que tá na outra, assuntos que eu ainda não tenho intimidade. Então eu vou na questão verdadeiro ou falso, beleza. Aí, para vocês terem uma ideia, eu peguei todas as questões verdadeiro ou falso, certo ou errado, né? Fáceis, muito fáceis, médio, difícil, muito difícil. Ou seja, todas as questões que são certo ou errado, nós vamos finalizar e resolver todas elas nesses dias, nesse assunto, tá? Vamos lá, fechou. Primeira questão, sem mais delongas, porque hoje eu tenho que me liberar mais cedo, mas eu não podia deixar de vir aqui porque ontem eu fiquei sentida porque eu não vim, tá? A primeira questão diz o seguinte, já estão com material, né? Todo mundo em QAP, QRV, todo mundo? Beleza. A primeira questão diz o seguinte, a respeito de princípios gerais do direito penal, Heloíse pediu os exercícios comentados. Olha, eu só não tenho os comentários de constitucional, tá? Eu só não tenho os comentários de constitucional. Vocês vão ter que assistir a live e pegar os comentários do professor, tá? Mas os meus, todos estão lá. Todos os comentários que são dos meus exercícios estão lá, beleza? Então vamos lá, questão número 1. A respeito de princípios gerais do direito penal, julgue o item seguinte. Cessado o estado de guerra, olha lá, cessado o estado de guerra, as leis excepcionais editadas para valer durante o referido período tornam-se ineficazes devido a abolício crimes. Então, olha só, quando a gente estudou lá leis excepcionais e leis extraordinárias, nós falamos o seguinte, que a lei excepcional e a lei ordinária, ela serve para reger num determinado momento, ok? Ela vai servir para reger num determinado momento. Isso aqui é relembrando lei penal no tempo, né? Beleza. Só que as leis excepcionais e as leis temporárias, elas, quando acaba aquele período pelo qual elas foram criadas para reger, né? Elas perdem a vigência delas
por uma característica chamada de autorrevogabilidade. Entendeu? É por causa da autorrevogabilidade que a lei excepcional perde vigência, tá, pessoal? E a lei temporária. Lembra que eu comentei com vocês que esse tipo de lei, que a lei excepcional e a lei temporária, elas são leis intermitentes, né? Ou seja, elas são criadas para durar um determinado momento. É diferente do que acontece na abolição criminis. Na lei temporária e na lei excepcional, elas mesmas se autorrevogam, entendeu? Não precisa de uma nova lei para revogar a vigência delas, diferentemente do que ocorre no abolicio criminis. Na abolicio criminis, o que eu tenho? Eu tenho uma lei anterior, ok? Aí eu tenho o nascimento de uma nova lei, e essa nova lei revoga essa lei anterior. Entendeu? Então, isso é o que eu tenho na abolicio criminis. Eu tenho uma lei anterior que tem uma vigência, aí vem uma segunda lei, essa aqui é a lei A, aí vem a lei B, e a lei B fala, olha, a lei A acabou, a partir de agora eu é que tomo conta dessa ordem normativa. Beleza. Então, aí imagina que nessa situação aqui, ela vem e fala, olha, aquilo que você estava dizendo que era crime, eu venho dizendo que não é mais crime. Ou seja, essa segunda lei, que vem reger essa nova ordem normativa, afirma que aquilo que era anteriormente dito não é mais crime. Então, para que eu haja a abolicio criminis, eu preciso de uma nova lei que vem dizer que não é mais crime aquela situação anterior. E não é o que acontece na lei temporária e na lei excepcional. A lei temporária, eu insisto, a lei temporária e a lei excepcional, elas perdem vigência não porque aquilo vai deixar de ser crime, ok? Elas vão perder vigência por causa da autorrevogabilidade, pelo fato delas serem leis intermitentes, portanto, gabarito errado. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo? Quem entrou aí? Ticiane, Samara, Vanessa, Franci, Ana Cláudia. Beleza, pessoal? Deu para entender o que eu falei? Então, não confunda. Pode até acontecer a situação de uma nova lei aparecer e falar o seguinte, olha, aquilo que a lei excepcional dizia que era crime, hoje eu não considero mais crime. Aí eu tive uma abolicio criminis, entendeu? Aí o que vai acontecer? Aquela situação que era regida por essa lei anterior, ela não vai ter a ultratividade, ou seja, ela não vai continuar existindo para reger situações que aconteceram durante a vigência dela, tá? Então tome muito cuidado para não confundir. Questão número 2, tá? Questão número 2. Diz o seguinte. Ai, gente, peraí, será que eu tô na questão certa? Peraí, gente. Ah, gente! Eu tô na lista errada, para tudo, eu tô na lista anterior, por isso que eu tô falando a mesma coisa. Ai, eu tô retardada, perdão. Vou lá pegar a lista certa, Fabiana, pelo amor de Deus, para de ser doida. Por isso que eu tava, gente, mas será que eu coloquei a mesma questão igual no anterior? É bom que deu pra gente relembrar, né? Eu quero o exercício, e vocês não falam nada, né? Oh, meu Deus do céu, aluno é demais. Agora sim eu tô na lista certa. Gente, que má nota. Isso vai ficar gravado. Isso vai ficar gravado. E ninguém me fala nada. Depois quando a gente fala que aluno... Oi, caramba. Que aluno quer lascar o professor, né? Aí ninguém acredita. Tá vendo? Todo mundo de boa, né? Aí a Priscila também, eu não tava entendendo, mas deixei a explicação porque tava boa. Obrigada, Priscila, foi bonitinho isso que você falou. Mas agora vamos para a verdadeira questão número 1, entendeu? Mushibei, olha aí, Alfa. E ninguém falou nada, cara. É bom que a gente revisou, é verdade. Vamos lá. Beleza, questão número 1 agora. Lei penal no espaço, pessoal, que a gente estava estudando. Lei penal no espaço. A questão número 1 diz o seguinte. Julgue os itens seguintes relativos à teoria da norma penal, sua aplicação temporal e espacial ao conflito aparente de normas e a pena cumprida no estrangeiro. Confirmem, senhores, se vocês estão com essa lista que fala isso, tá? Confirmem aí. Aline, seja bem-vinda. Vamos lá. Diz o seguinte. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter sido praticado tráfico internacional de drogas. Laís, te amo, bebê.
e ali cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. Então, olha só. Olha só. A Priscila já disse que é errado, calma. Diz assim, ó. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas e ali cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. Pelo mesmo crime, também foi condenado no Brasil. A pena privativa de liberdade igual a 10 anos e 2 meses. Então, no exterior, ele foi condenado a 6 anos. Aqui no Brasil, ele foi condenado a 10 anos e 2 meses. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade ser cumprida por Jurandir não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses. Olha só, pessoal, a gente tem que entender a primeira coisa, preste atenção. O Jurandir, ele praticou um crime de tráfico de drogas, internacional de drogas, e não está sujeito à aplicação do princípio da extraterritorialidade incondicionada, né? Não está sujeito, beleza. E também não está sujeito à extraterritorialidade condicionada, porque olha só, o que acontece? Lá no artigo 7º, ele fala o seguinte: fica sujeito à lei brasileira, embora cometido o crime no estrangeiro, crimes, vamos lá, contra a vida ou liberdade do presidente, crimes contra o patrimônio, fé pública da União, Estado, DF, município, empresa pública, sociedade de economia mista, a fundação pública, né? E autarquia, crimes contra a administração pública por aquelas pessoas que trabalham para a administração e genocídio. Nessas 4 situações que eu coloquei, são a situação de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, basta que isso ocorra para eu aplicar a lei penal brasileira, mesmo ao crime acontecido no estrangeiro. Eu não preciso de condição nenhuma. Bem-vindo, professor Christian. Tá? Eu não preciso de condição nenhuma, certo? Agora, olha só, o artigo 7º, inciso 2, ele vai dizer, agora, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, crime praticado por brasileiro, crime praticado em aeronave, embarcação brasileira, mercante, né? Esses crimes, eu vou aplicar a lei brasileira, mas eu preciso de determinadas condições. Chegou, Débora? Show? Eu preciso de determinadas condições, que são aquelas 5 condições que eu falei pra vocês, tá? Aquelas 5 condições que eu falei pra vocês. Marcelo, que bom te ver aqui. Vamos lá. O que seria? Primeiro, o cara tem que entrar no território brasileiro, entendeu? Isso é condição de procedibilidade, certo? Se ele não entrar no território brasileiro, a gente não vai ter como dar início, ele é imprescindível para o início da ação penal. Aí outras condições, o fato tem que ser punível também aqui no Brasil, também lá no estrangeiro, perdão. Aí o crime tem que estar incluído entre aqueles crimes que a lei brasileira autoriza a extradição, porque se não autorizar a extradição, a gente não vai poder aplicar a lei brasileira. E o brasileiro não vai poder ter sido perdoado no estrangeiro, tá? E não vai poder ter aí cumprido a pena. Show! Essas condições a gente chamou de condições objetivas de punibilidade. Então a primeira, que é a condição obrigatória dele dar entrada no Brasil, a gente chama de condição de procedibilidade. Ele é imprescindível para o início da ação penal. E as outras condições a gente chama de condições objetivas de a punibilidade. Beleza. Agora olha só. A grande celeuma aqui é que o Jurandir, ele já foi condenado e ele cumpriu pena no estrangeiro. Então não há que se falar em uma nova pena no Brasil para o mesmo crime. Por quê? Porque senão nós vamos falar de bis in idem, pessoal. Entendeu? Porque uma das condições para eu poder aplicar a pena... Davi... O Davi entrou aqui achando que ele tá no quarto dele, né? Então, olha só. Uma das condições, lembra? Condições objetivas de punibilidade é que ele não tenha cumprido a pena no estrangeiro, ok? Ele não tenha cumprido a pena no estrangeiro e não tenha sido perdoado. Só que a questão, pessoal, a questão fala que o Jurandir, ele cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade no estrangeiro. Então, se ele cumpriu a pena no estrangeiro, perde-se
uma das condições objetivas de punibilidade. Deu para entender? Eu vou repetir, tá? Porque eu acho que a gente precisa repetir. Presta bem atenção. Vamos lá. Princípio da nacionalidade ativa, né? O brasileiro cometeu um crime no estrangeiro. Para que eu possa aplicar a lei penal a ele, eu preciso de 2 tipos de condição. Anote no seu caderno, aluno. A primeira condição é a condição de procedibilidade. Eu tô amando esse monte de coração. Primeira condição de procedibilidade é ele entrar no Brasil, ok? Imprescindível para o início da ação penal. Aí eu tenho mais 4 condições, que são as condições de objetivas de punibilidade. A primeira condição é, o fato também que é punido aqui no Brasil, tem que ser punível no estrangeiro, tá? Tem que ser um dos crimes que o Brasil possibilita a extradição, ok? O agente não pode ter sido absolvido e não pode ter cumprido pena lá no estrangeiro. O fato dele não poder cumprir pena no estrangeiro é uma condição objetiva de punibilidade para ele cumprir pena no Brasil. Se vir no teu exercício que ele cumpriu pena no estrangeiro, pessoal, nós não vamos poder fazer ele ser julgado aqui no Brasil pelo mesmo crime, porque sob pena da gente está aplicando o bis in idem, e a gente vive a proibição do bis in idem, ok? Então, muito cuidado. Todas essas condições são condições cumulativas. Pode ser que o crime seja um crime que o Brasil possibilita a extradição, o cara entrou no Brasil, só que ele fala, olha, ele cumpriu pena no estrangeiro. Porra, aí você vai falar, não. Uma das condições é ele não ter cumprido pena no estrangeiro, tá? Ele cumpriu pena no estrangeiro. Ele foi perdoado. Porra, uma das condições é ele não ter sido perdoado no estrangeiro. Entendeu? Então, muito cuidado. Por isso a questão está errada. Deu pra entender, pessoal? Tranquilo? Não se repete o crime no país de origem. Perfeito. Você tem que... Mas o X da questão, Pri, foi quando a questão falou que ele cumpriu pena no estrangeiro. Aí tu tem que falar assim, não, cara. O fato dele ter cumprido pena no estrangeiro vai impedir o cumprimento de pena aqui no Brasil. Tranquilo? Deu pra entender? Anotou no seu caderno, cara? Vocês anotaram no caderno? Vocês estão anotando? Show! Eu quero lançar um desafio bacana pra vocês. Vamos ficar em dia com todos os meus vídeos lá do YouTube, pessoal, de exercício, porque no YouTube eu gravo um vídeo mais bonitinho, eu formato, tal, eu faço tudo aquilo. Então, assim, vai lá no YouTube e fala, olha, tem o quê? 15 vídeos da professora, eu vou fazer o fichamento de todos os vídeos. Tudo que ela falar eu vou anotar. Porque eu tenho muitos vídeos lá que é de exercício, que é coisa de 5 minutos, 6 minutos, 3 minutos, 2 minutos, entendeu? Então é uma forma você montar o seu caderninho lá também, tá bom? Faça isso. Ei, Davi, fecha minha porta, filho. O Davi entra aqui, gente, eu tenho horror. Aí eu tá no meu quarto, alguém entrar e largar a porta aberta. Mas vamos lá, segue o jogo, a gente supera, tá? Beleza, Priscila, não esquece mais, bebê, não esquece, tá bom? Vamos lá, questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte. Acerca das fontes e dos princípios do direito penal, da interpretação das leis penais, da sua aplicação, julga os itens a seguir. Ai, Vili, eu faço ideia, tô com 2, mano. Oh, meu Deus. Vamos lá. Considere que Maria foi condenada ao pagamento de multa por crime praticado no estrangeiro, ok? Maria foi condenada ao pagamento de multa por crime praticado no estrangeiro. E pelo mesmo delito, seja igualmente condenada no Brasil a pena privativa de liberdade, ok? Tranquilo. Quanto a isso, tá de boa. Ali ela não falou que ela cumpriu, ela falou que ela sofreu o quê? Condenação. Show, condenação. Aí, ela fala o seguinte. Nessa situação, a pena de multa executada no estrangeiro tem o condão de atenuar a pena imposta pela justiça brasileira. Olha só, pessoal, o que acontece aqui? Aqui é onde eu vou aplicar o artigo 8º, Luan, entendeu? É onde eu vou aplicar o artigo 8º.
Quando a gente estuda a extraterritorialidade, a gente vai ter que verificar situações em que há a possibilidade do estrangeiro ser processado e julgado e condenado pela lei brasileira e pela lei estrangeira. E pode ser que lá no estrangeiro ele não cumpra totalmente a pena, cumpra só parcialmente a pena. Quando ele cumpre só parcialmente a pena, aí a gente vai aplicar o artigo 8º do Código Penal, onde o Código Penal diz o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando elas forem diferentes. Ou nela é computado quando elas forem idênticas. Gente, eu vou virar a câmera rapidinho, eu vou fechar minha porta e eu volto, porque senão eu vou surtar. Pronto, voltei porque eu olha aí, a Vilidiane colocou aqui o link do YouTube, tá? Quem quiser ir lá olhar, mas tá na minha bio. Então presta atenção, anota no seu caderno. Quando eu tenho lá duas penas, o cara foi condenado no estrangeiro, condenado no Brasil. Só que a pena no Brasil e a pena no estrangeiro, elas são penas diferentes. Quando elas forem diferentes, entendeu? E claro, impostas em razão do mesmo crime, as penas vão ser atenuadas. Essa é a palavra. Elas vão ser atenuadas. Quando elas forem penas iguais, idênticas, elas vão ser computadas. No caso aqui, pessoal, a Maria foi condenada ao pagamento de multa no Brasil. Ela foi condenada a pagamento de multa por crime praticado no estrangeiro, e do mesmo delito ela foi condenada no Brasil a uma pena privativa de liberdade. Então são duas penas diferentes. Portanto, se são duas penas diferentes, elas serão o quê? Atenuadas. É o que está lá no artigo 8º, ok? Aí, tem um exemplo bacana aqui que tem no livro do Rogério Sanches, onde ele fala o seguinte: a redação do artigo permite concluir que dois fatores devem ser considerados. Presta bem atenção. O que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar a quantidade de pena e eu tenho que considerar a qualidade da pena. Então, muita atenção a isso que eu vou falar. Olha o que ele diz o seguinte: se da mesma pena, ou seja, duas penas privativas de liberdade, por exemplo, da sanção aplicada no Brasil será abatida a pena cumprida no estrangeiro. Então, se eu tenho duas penas iguais, eu vou abater. Se eu tenho uma pena privativa de liberdade no Brasil, uma pena privativa de liberdade no estrangeiro, eu vou abater essas penas, elas vão ser computadas, ok? Agora, olha só, se elas forem de qualidades diversas, uma é privativa de liberdade e a outra é uma pena pecuniária, o julgador deverá atenuar a pena aqui imposta e considerá-la cumprida. Agora, olha, o exemplo que o Sanches coloca aqui, muito bacana. Ele diz o seguinte, por exemplo, atenção, vai anotando no seu caderno. O agente é condenado a uma pena de 8 anos na França. Então, eu tenho um agente que ele é condenado a uma pena de 8 anos na França, por ter atentado contra a vida do presidente da República, tá? Do nosso presidente da República. Beleza. Como ele é... Voltei? Me dizem aí se eu voltei, pessoal. Acho que ele travou, né? Deixa eu ver quem entrou aí. Dani, Betinho. Deixa eu ver, Cecília, Gui. Voltei, pessoal? Me diz aí se eu voltei tranquilo. Então, eu vou voltar ao exemplo. Aqui travou meu celular. Ele disse que estava baixa a minha conexão com a internet. Beleza. Então, olha só o exemplo. Ele diz assim: o cara atentou contra a vida do nosso presidente da República. Então, isso vai fazer com que eu tenha aplicação da lei penal brasileira, beleza? Agora, olha só. Lá na França, se ele atentou contra uma pessoa lá na França, independente de ser o presidente da República do Brasil, ele também vai sofrer consequências lá na França, ok? Mas ele vai sofrer consequências aqui no Brasil, certo? Lá na França, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Aqui no Brasil, a sentença para ele foi de 20 anos, ok? Então, presta atenção. Nesse caso, como as penas são iguais, elas vão ser computadas, elas vão ser abatidas. Então, imagina o seguinte, imagina que o cara chegou lá, ele cumpriu 8 anos lá na França, já cumpriu. Aí ele vem para cá para cumprir os 20 anos no Brasil.
Como as penas são idênticas, elas vão ser computadas. E esse computar das penas vai fazer com que aqui no Brasil ele só cumpra 12 anos. Deu para entender? Professora, agora a senhora me deixou com a pulga atrás da orelha. Por que aluno? Porque a senhora não falou que se ele cumprir a pena lá no estrangeiro, ele não vai cumprir pena aqui no Brasil para não dar bis in idem? Atenção, não deixa a pegadinha te pegar, ok, aluno? Essa única questão que você vai errar vai ser a questão que vai te tirar. Então, atenção ao que eu vou falar agora. Sobe os corações aí, só para eu ver se você está com muita atenção. Quando nós estivermos diante de crime cometido contra a vida ou contra a honra do presidente da República, contra bens à fé pública da União, Estado, DF, município, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação e autarquia, contra a administração pública por quem está a seu serviço e contra genocídio, a lei brasileira vai ser aplicada independentemente de condição. Então, aquela condição que nós falamos, que se apareceu lá, o cara cometeu o crime de tráfico de drogas, foi condenado na França e cumpriu pena lá. Ele vai poder ser aplicada a lei aqui no Brasil? Não, não vai. Por quê? Porque a condição dele não ter cumprido pena no estrangeiro não foi observada. Agora, quando ele comete um crime contra a vida do presidente da República daqui do Brasil, lá na França, ele pode ter cumprido pena lá, ser perdoado lá, ter feito o que for. Nós estamos diante de uma situação de extraterritorialidade incondicionada. Vocês conseguiram entender bem a diferença? Conseguiram entender bem a diferença da situação do cara que comete o crime de tráfico de drogas, o brasileiro que comete o crime de tráfico de drogas na França, e a pessoa que comete um crime contra o presidente da República na França, aqui, se ele tiver cumprido a pena lá na França, ele vai poder ser aplicado a lei brasileira? Não, não vai. Porque uma das condições é ele não ter cumprido pena lá. Extraterritorialidade condicionada, tem condições. Mas aqui, meu amigo, ele cometeu um crime contra o presidente da República. E o fato dele ter cometido um crime contra a honra, não é qualquer crime também, tá? Contra a liberdade ou vida do presidente da República, eu não preciso de condição. Essa é que é a diferença. Obrigada, finalmente entendi. Luan, você não sabe o quanto que meu coração se enche de alegria quando vem alguém e fala assim, caraca, Fabi, finalmente eu entendi. E é isso, cara. Vocês sabem que às vezes, pessoal, eu tenho alunos. Olha, eu tive uma grande amiga, ela não é minha aluna, ela é uma grande amiga que ela está estudando pro concurso da magistratura, já tem um tempo que ela está estudando. E ela me mandou uma mensagem no privado falando assim, caraca, Fabi, eu assisti a tua live e eu tirei todas as dúvidas que estavam na minha cabeça de concurso de pessoas. Então, assim, às vezes a gente quer ir atrás de um material muito bom, de um professor extremamente renomado, e tem uma professorinha lá em Santarém, lá na Amazônia, lá no Pará, no nosso Parazão, que fala de uma forma muito simples, né? Então, essa é a ideia. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa, às vezes, da simplicidade, e a gente precisa só ser persistente, entendeu? Por plena sexta-feira, 6:30 da tarde, a gente tá aqui. Vocês conseguiram entender bem? Eu indico que vocês assistam novamente essa live, entendeu? Assistam novamente essa live, só para vocês conseguirem anotar isso e conseguir diferenciar bem. Porque se ficar na nossa memória, o cara cumpriu pena no estrangeiro, então ele não vai cumprir pena no Brasil. Pera lá, como assim? Vamos ver. Se ele cometeu um dos crimes que tá lá da extraterritorialidade incondicionada, meu amigo, ele pode ter sido perdoado, pode ter cumprido pena, feito escambau, ele vai ser cumprido pena aqui. A única diferença é que, se ele for condenado a penas iguais, as penas vão ser computadas, entendeu? As penas vão ser computadas. Ele cometeu um crime contra o presidente da República, cumpriu 8 anos lá na França, foi condenado a 20 anos no Brasil, porra, já cumpriu 8, vamos combinar, né? Então ele vai cumprir só mais 12. Essa é a ideia. Agora, se as penas forem diferentes, a palavra que vai ter aqui é atenuadas, ok? Beleza. Podemos ir para a próxima questão, a questão 2 correta, tá?
O Luan tá dizendo que a gente estuda bastante, mas tem detalhes que não percebemos. E com lives assim tiram dúvidas essenciais. Tô assistindo Luana, perdão, Luana, tá? E está me ajudando muito. Olha aí, Luana. É porque tá escrito Luana, perdão. Agora eu já sei, nunca mais eu erro. Entendeu? Fechou. Vamos lá, questão número 3, ok? Questão número 3. A eficácia da sentença penal condenatória proferida no estrangeiro depende de homologação tanto para obrigar o condenado à reparação de dano, à restituição e outros efeitos civis, quanto para reconhecer a reincidência. Gente, olha só. A grande problemática dessa questão tá lá no finalzinho. E a CESP, ela costuma fazer muito isso. Eu costumo dizer para os meus alunos que a CESP tem questões que é igual o canto da sereia, né? Vocês já viram aquela cena do filme do Jack Sparrow, como é o nome? Piratas do Caribe, e que tem, acho que é um padre, que ele tá todo seduzido por aquela sereia, né? Aí a menina, ela é toda bonitinha e tal, aí tem uma hora que ela tá fazendo aquele canto, tá lá naquele lago, não tem? Vocês lembram dessa cena? Aí ela tá lá bonita e tal, aí de repente ela vira um monstro, pega aquele padre lindo e joga ele lá pra baixo. Pois é, o tipo da questão faz isso, ela te seduz e depois ela olha em você, né? Ela te lasca e você perde uma questão. Essa questão, ela veio com isso. Por quê? Olha só, a gente tem que ver o seguinte, artigo 63 do Código Penal. O artigo 63 do Código Penal, ele diz o seguinte, ó: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Então, olha só o que acontece aqui. Qual que é a problemática? A sentença estrangeira, pessoal, ela precisa ser homologada no Brasil para fazer o quê? Para fazer com que ele cumpra os efeitos civis, por exemplo. Para fazer com que ele cumpra lá, para fazer com que a reparação do dano, enfim. Agora, para a reincidência, eu não preciso de homologação. Então, anote no seu caderno. Para fins de reincidência, entende-se que eu não preciso da homologação da sentença estrangeira. Basta que eu tenha trânsito em julgado daquela sentença. Entendeu? Olha, cheio de coração, a galera tá aí, né? Prestando atenção, muito bem. Então, essa questão é o tipo da questão daquele canto da sereia, entendeu? Ela vai cantar, vai te seduzir, depois ela vai te matar. E você vai perder, você vai ficar por uma questão. Igual eu na última prova para delegado, que eu fiquei por 4. Faltou 4 questões, tá, gente? Acreditem se quiser. Então, olha só. O erro dessa questão é porque ela diz que a eficácia da lei penal estrangeira depende de homologação para reconhecimento da reincidência. Ela não precisa de homologação para reconhecimento da reincidência, ok? Muito bem. Questão número 4. Questão número 4. Show! Vamos lá. Questão número 4 diz o seguinte: julgue os itens seguintes referentes à aplicação da lei penal no espaço e ao concurso de... Nessa agora você passa. Ai, eu recebo em nome de Jesus isso que você está falando. De verdade, se tem uma coisa que eu estou desejando, eu estou abrindo mão de tanta coisa, gente, vocês não fazem ideia, de tanta coisa importante, de tanto momento importante, porque essa prova, se eu errei alguma de penal, nessa última prova não, na de delegado não. Mas eu sempre erro, cara. Posso te falar? Eu sempre erro questão de penal. Eu nunca fecho questão de penal. Na de investigador eu fechei. Eu saí... Ei, posso falar? Na de investigador eu saí, ó, fechando tudo. Administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação. Eu fui me lascando aonde, né? Em medicina legal, informática, né? Raciocínio lógico. Mas de resto, olha, eu posso falar, deixou, ó. Na parte de direito, né? Mas a de delegado estava um pouco pior. Mas vamos lá, continua a questão 4. Questão 4 diz o seguinte: Marcos cometeu um crime de furto quando se encontrava em um navio mercante brasileiro. Vamos passar, Fábio. Um navio mercante brasileiro que navegava em águas argentinas. Então, olha lá. Marcos cometeu crime de furto quando se encontrava em um navio mercante brasileiro que
navegava em águas argentinas. Nessa situação, o crime poderá ser julgado no primeiro porto brasileiro em que o navio aportar, aplicando o princípio da representação. Olha só, pessoal, o que o princípio da representação fala? Ele diz o seguinte, deixa eu só ver aqui, só eu achar para vocês o princípio da representação. A linha C. Olha só, dentro dos princípios, só para a gente fazer uma retomada. Eu tenho lá o princípio da territorialidade, em que ele fala que vai ser aplicada a lei penal aos crimes cometidos no território brasileiro. Eu vou ter o princípio da nacionalidade ativa, que vai ser aplicada a lei do país a que o agente que cometeu o crime. O princípio da nacionalidade real ou defesa, que vai ser verificado a natureza jurídica do bem. Então, por isso que quando eu aplico a lei penal brasileira aquela pessoa que cometeu um crime contra o presidente da República, é o princípio da defesa, tá? Princípio da justiça penal universal, justiça cosmopolita, tá relacionado àqueles crimes que por tratado o Brasil se obrigou a reprimir, é aquilo que a gente defende quando a gente aplica de forma incondicionada a lei penal brasileira aos crimes de genocídio, tá? E eu vou ter o princípio da representação, também chamado de princípio do pavilhão, chamado de princípio da substituição ou princípio da bandeira. No livro do Rogério Sanches, ele conceitua, eu vou ler para vocês verem bem certinho. Ele diz o seguinte, por causa desse princípio, a lei penal nacional aplica-se aos crimes cometidos em aeronaves e embarcações privadas quando praticados no estrangeiro e aí não forem julgadas. Presta bem atenção. Nós temos lá uma embarcação mercante, ou seja, ela é privada, ok? O crime foi praticado no estrangeiro, mas ele não foi julgado no estrangeiro. Quer dizer o quê? Por causa do princípio da representação, do pavilhão ou o princípio da bandeira, ao invés, como a Argentina não julgou aquele crime lá, o Brasil vai julgar. Mas tomem cuidado, quando nós aplicamos o princípio da bandeira, o princípio da representação, são nas situações de extraterritorialidade condicionada. Eu vou precisar que o cara entre no Brasil, que é a condição de procedibilidade e todas as outras condições objetivas de punibilidade, ok? Portanto, a alternativa está correta, e mais correto ainda quando ele diz que ele vai ser julgado no primeiro porto brasileiro em que o Brasil for aportar, ok? Então, olha só, a questão está corretíssima. Agora, muito cuidado. Preciso entender que para eu aplicar o princípio da representação, ou também chamado princípio da bandeira, neste caso, não pode o cara ter cometido o crime numa embarcação brasileira mercante em águas argentinas e lá na Argentina ele ter sido julgado. Se lá na Argentina ele foi julgado, aí eu não vou poder aplicar a lei brasileira, tá? Portanto, questão 4 correta, tá? Vai ser no primeiro porto onde ele atracar. Aí ele já vai se lascar por lá mesmo. Questão número 5 pra gente finalizar esse assunto, tá? Questão número 5 diz o seguinte: no que se refere ao direito penal, segundo o entendimento do STJ, do STF, da doutrina dominante, julgue o próximo item. Consoante o princípio olha só, atenção, se concentra, olha o que essa questão ordinária veio falar para você. Consoante o princípio da nacionalidade ou da personalidade, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, ainda que cometidos no estrangeiro, se submetem à lei brasileira. Eu te pergunto, os crimes cometidos contra a liberdade ou a vida do presidente da República, mesmo que cometido no estrangeiro, vai se submeter à lei brasileira? Sim. Ok? Sim, vai. Mas eu te pergunto, a gente aplica a lei brasileira por causa do princípio da nacionalidade?
É por causa do princípio da nacionalidade ou da personalidade que a gente aplica a lei brasileira quando acontece um crime contra a vida do presidente da República na França, por exemplo. A gente vai falar, esse cara ele tentou matar o Bolsonaro. Eu vou aplicar o princípio, eu vou aplicar a lei brasileira por causa do princípio da nacionalidade. Não. Eu estou aplicando a lei brasileira em razão do bem jurídico, da nacionalidade do bem jurídico brasileiro. E isso é defendido pelo princípio da defesa. É defendido pelo princípio da defesa ou princípio real. Então, essa é a ideia. Na questão, ele falou de forma correta. Ele falou o quê? Ele falou assim, olha, eu vou aplicar a lei brasileira aos crimes contra a vida e liberdade do presidente da República, independentemente de qualquer condição. Show! Mas não é por causa do princípio da nacionalidade. É por causa do princípio da defesa, o princípio real, ok? Muito bem. Quando que eu aplico o princípio da nacionalidade? O princípio da nacionalidade vai estar relacionado ao princípio da nacionalidade ativa, quando a gente vai verificar o agente é brasileiro, o agente que cometeu o crime é brasileiro, ou em razão do princípio da nacionalidade passiva, a vítima é brasileira, entendeu? Então tome muito cuidado. É outra questão que é o canto da sereia, ela te fala bonito, ela vai te enganando, entendeu? E depois ela vai nhaque em cima de você. E você não vai perder uma questão como essa. Finalizamos aí. Olha, só para falar para vocês, nesses 2 dias que a gente realizou questões sobre lei penal no espaço, eu fui lá no Que Concursos, eu filtrei por questões certo ou errado, e nós resolvemos todas as questões certo ou errado que estava lá no Que Concursos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade no assunto, né? Na próxima aula, próximo encontro, a gente vai trabalhar em eficácia da lei penal em relação à pessoa, entendeu? Vamos realizar exercício. Quando a gente finalizar tudo, aí a gente volta fazendo exercício de forma revisada com questão de certo ou errado, ok? Beleza? Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Eu vou deixar a live gravada. Eu gostaria muito que vocês convidassem os colegas, divulga o Instagram, compartilha as lives lá do nosso IGTV, entendeu? Para os seus colegas que estão estudando. Eu deixei aqui também, lá no meu link... outra coisa. Lembra que eu falei para vocês sobre aquele livro de 500 questões de concurso de direito constitucional? Eu deixei para facilitar a sua vida o link lá na minha bio para você adquirir. Gente, vale muito a pena. Comprem aquele livro. Eu acho que ele tá custando R$26. Ele traz 500 questões de constitucional, todas divididas por tema e com comentário. Eu tenho um que é muito antigo. Olha aqui, ó. Ele é muito antigo e eu imprimi. Eu não tenho mais em PDF isso aqui. Aí dá uma olhada pra vocês verem, olha. Ele vem com a questão e comenta. Vem com a questão e comenta, tá vendo? E olha aqui o livrão que a gente faz. E tudo dividido por tema. Eu acho que vale a pena você adquirir, entendeu? E, salvo engano, ele tá R$24, R$26. Aí eu já deixei o link. Lá na minha bio, ok? Pra vocês, se vocês quiserem adquirir. Outra coisa que eu indico vocês adquirirem também as audioaulas dos professores do curso Fernanda Pérez, tá muito barato, para vocês terem todo o curso. Claro que isso não substitui uma aula presencial, esse livrão, lá no link da minha bio tem, Débora, para você adquirir, tem o link lá, tá? Vai estar escrito 500 questões FCC, uma coisa assim. Então, assim, as audioaulas vão te ajudar bastante, tá? Então, primeiro dever de casa que a gente vai ter, primeiro, pegar todos os vídeos do meu canal lá no YouTube e fazer um caderninho. Não tem problema se você fizer esse caderninho no Word, tá, pessoal? Não tem. E fazendo o fichamento, o que eu falei lá, tu vai anotando, entendeu? Não tem problema nenhum, certo? Coloque em dia as lives, assista essa live de novo, se ficou alguma dúvida, você assiste, você vai anotando. E compartilhe essa live com seus colegas, eu vou botar no IGTV, eu tô subindo todos os vídeos do IGTV pro meu canal do YouTube também, tá, pessoal? Agora eu vou cantar o parabéns para minha mamãe,
porque hoje é aniversário da minha mãe, do meu amor, da minha vida. Por isso que eu vim mais cedo para vocês, que era para poder ficar desocupada depois das 7h30, para dar atenção só para minha mãe. Pessoal, um prazer inenarrável estar com vocês. Eu vou estar aqui todos os dias. Pode ser que eu venha um pouquinho mais cedo, eu venha um pouquinho mais tarde. Independente de quem está assistindo, a live vai ficar gravada, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um prazer inenarrável, estudem, a gente vai passar, falei 10 vezes inenarrável, mas eu amo essa palavra, ela é inenarrável. Beijo, vou encerrar.